Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Cientista. Aqui nós falamos sobre ciência de forma clara, descontraída, apresentamos e discutimos trabalhos e pesquisas das variadas áreas do conhecimento produzidas em nossa universidade. E no programa de hoje vamos falar sobre os estudos com uma substância extraída de uma espécie de sapo. Cientistas do Instituto do Cérebro da UFRN apontam para as propriedades da toxina do sapo bufo, que age como um psicodélico no tratamento contra a ansiedade. Então vamos começar a entender esse tema na reportagem. Substâncias psicodélicas têm sido estudadas como possíveis tratamentos para patologias como depressão e ansiedade. Comuns em muitos rituais religiosos, são utilizados para tratar transtornos mentais e promover o bem-estar. Mas a ciência ainda não compreende completamente como os psicodélicos funcionam. Alguns psicodélicos, dentre o DMT, eles são muito utilizados para a cura da mente em rituais religiosos, aspectos místicos, pessoas que têm alguns rituais místicos, eles são utilizados para tratar a alma, para tratar doenças da alma, E aqui a neurociência faz essa ponte olhando para o cérebro, quais as questões mentais estão relacionadas com essa cura, da alma. Então são substâncias que têm potencial terapêutico, e a gente estuda em laboratório para entender como é essa modulação, o que acontece no cérebro que faz com que essa substância tenha esse potencial. Existe uma carência enorme da gente entender o funcionamento básico dessa substância no neurônio. Se você acredita que a tua consciência, o teu humor, o teu afeto é feito de neurônio, é feito por atividade de neurônios, a gente devia entender como que essa substância age nos neurônios. Na vanguarda desses estudos, junto com grupos nacionais e internacionais, pesquisadores do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte analisam os efeitos de uma substância psicodélica retirada de sapos da espécie bufo e a atuação dele no tratamento para a ansiedade. A substância em questão é a 5-mel-DMT. Segundo a pesquisa, o uso da substância mostrou a possibilidade de gerar um efeito ansiolítico de até 5 dias após a aplicação. O 5-mel-DMT é um análogo, uma substância parecida com o DMT, que é uma substância psicodélica muito conhecida. Essa substância foi utilizada, vem sendo utilizada no laboratório por alguns estudantes de doutorado e de mestrado para estudar o efeito dela, como é que ela atua como diminuidor de ansiedade, ansiolítico, em termos de aspectos do cérebro mesmo, diminuição da proliferação celular, regulação de plasticidade neural, de interação entre os neurônios, de produção de algumas outras substâncias que estão relacionadas com diminuição da ansiedade ou regulação de alguns transtornos de humor. Então, ela vem sendo pesquisada nesse laboratório que eu colaborei como pós-doutora, e a gente vem produzindo alguns artigos mostrando que ela tem uma capacidade muito grande e potencial de diminuir a ansiedade. Uma das coisas que a gente já fez, um dos trabalhos que a gente já fez, que foi mostrar que o uso do DMT do sapo, chama 5-mel-DMT, que é um pouco diferente do DMT da ayahuasca, o uso de uma única dose aumenta a quantidade de células novas no cérebro, células que nascem, que é algo que é acreditado que é um dos mecanismos de antidepressivos. A pesquisa tem sido conduzida pelo Laboratório de Neurodinâmica do Instituto do Cérebro. Neste primeiro momento, foram utilizados ratos no experimento. A pesquisa foi realizada em camundongos, que é um ratinho bem pequenininho. E a gente como a gente estudou o cérebro, então a gente teve que fazer alguns procedimentos para avaliar tanto o comportamento dele, certo? Então teve uma avaliação todinha do comportamento em relação à ansiedade. Então a gente dava um ambiente ansiogênico, media a ansiedade por alguns experimentos específicos e também verificamos como é a expressão gênica no cérebro dele. Então a gente escolheu alguns genes que têm relação com as vias de ansiedade e aí fomos verificar como estava a expressão desse gene quando a gente usava o psicodélico ou substância salina, que é o controle. O comportamento ele é feito por um etograma, que a gente diz. A gente grava
o comportamento dele dentro de alguns paradigmas experimentais, e a parte celular e a parte molecular, que foi o que eu tive mais de perto, né, acompanhei mais de perto, a gente fez utilizando esse equipamento aqui, né, que é o microdissector a laser. Então é um microscópio, né, que tem um laser e que tira regiões muito específicas, de partes bem específicas do cérebro. Então aqui a gente pode ver uma imagem de uma partezinha, né, explicando um pouquinho do que a gente fez. A explicação atual, ela não é convincente. Ela não é convincente, não. Ela não é suportada por dados de laboratório. Tá? São coisas de suposição. Tá? O que eu faço aqui no laboratório é justamente isso, é tentar olhar a nível celular, todos os nossos sistemas que são feitos para gravar de um único neurônio, e a gente vê a nível de neurônio o que está acontecendo. Numa revista super importante, né, que é a Nature, foi num portfólio da Nature, que é a Molecular Psychiatry, e nele a gente mostrou que existe um potencial ansiolítico dessa substância serotonética, 5-meo-DMT, em relação a genes, modulando genes de plasticidade neural. Então a gente pegou alguns genes e mostrou, olha, esses genes realmente são modulados. E quando eles são modulados, diminui a ansiedade. Por quê? Porque o comportamento deles também mostrou isso. Né? E a gente fez outras moléculas também, corticosterona, né? Algumas outras moléculas que têm relação com a ansiedade, e a gente viu uma diminuição. No efeito agudo, com 1 hora, dura até 5 horas, mas o efeito agudo é maior. Então, quer dizer, a ideia é o 5-meo-DMT, ele atua muito forte na diminuição da ansiedade, nas primeiras horas, né, de uso. E esse foi o achado principal, né, a modulação genética dentro da utilização dessa substância. Normalmente, esses estudos, né, mais biologia básica que a gente diz, a gente pensa sempre num posterior momento, que é a gente ter a farmacologia para gerar um fármaco importante que diminui a ansiedade. Até chegar lá, a gente tem muitos passos. Então, isso aqui é a parte experimental básica com animais. A gente já saiu da parte celular, fomos para animais. Depois dos animais, a gente começa a ter os testes clínicos em humanos. Mas isso demora muito. A gente precisa publicar muita pesquisa básica para entender muito bem como é a atuação dessa substância, para um dia começar os testes clínicos em humanos, aí passa por várias fases, acho que são 4 fases, até chegar a ser uma medicação. Na reportagem, nós vimos que substâncias naturais presentes no sapo-bufo estão sendo estudadas como ativos para tratamento contra a ansiedade. Certamente esse tema levanta muitos questionamentos. Será que as pessoas têm dúvidas sobre o assunto? O repórter Arthur Rocha mostra pra gente. Transtornos de ansiedade afetam cada vez mais a população nas sociedades modernas, especialmente depois da pandemia da Covid-19. E em vistas disso, muitos são os pesquisadores que se dedicam a estudar e desenvolver pesquisas para tratamentos e medicamentos que possam de alguma forma auxiliar no combate a este mal. É o caso desse estudo que nós acabamos de ver. Mas a população nas ruas ainda tem muitas dúvidas sobre o assunto e nós vamos esclarecê-las agora. Eu gostaria de saber por que a escolha do sapo-bufo para a extração dessa substância na realização da pesquisa. Existem várias substâncias psicodélicas, certo? Diferentes delas. Essa é uma substância muito potente, certo? Que já é conhecida em alguns rituais religiosos, por exemplo, utilizados por populações indígenas, né, para a cura da mente. Então, assim, dentro de vários psicodélicos, né, esse grupo usou esse psicodélico, né, desde, eu acho que teve algumas pesquisas que aconteceram em outros países também e que despertou, né, vamos ver como é que ele atua. Uma das pesquisas que foram feitas aqui foi com tinnitus, que é um zumbido. Então, a utilização dele pode diminuir também a percepção desse zumbido. Então, existem alguns aspectos importantes que são estudados no laboratório, como o zumbido, a ansiedade, que respondem a esse psicodélico. Então, assim, a escolha dele é porque ele tem realmente uma relação maior com a ansiedade. Eu gostaria de saber, para os especialistas, se essa toxina que é retirada do sapo-bufo é prejudicial à espécie. Quando a gente fala que o sapo produz essa substância, a gente não tira diretamente do sapo, tá? Quando ele produz ele produz com várias outras substâncias. O que a gente fez em laboratório, o que provavelmente a gente vai, né, espera fazer no futuro, geração de um fármaco, a gente pega esse composto, né, vê como é que ele é e sintetiza em laboratório.
certo? Então, ele vai ser um produto sintético, certo? Não vai ser tirado do sapo. A gente não vai matar essa espécie, não vai ter perigo para a espécie do sapo. A gente vai estudar como é que essa substância funciona, qual é a principal ação dela junto com outras substâncias, por exemplo. Então, primeiro a gente estuda ela, depois pode estudar ela no efeito entorte, que a gente diz que é um efeito com outras substâncias, e sintetizar, né? Usar ela sintética. Eu queria saber se os testes só foram realizados em ratos e se tem previsão de serem realizados em humanos. A princípio, esses primeiros momentos, esses primeiros estudos, foram feitos em células, tá? In vitro, e em camundongos. E a ideia é que quando a gente sanar todas as nossas perguntas, né, as nossas hipóteses em camundongos, a gente começa a passar para outros testes, né, para os testes clínicos. Mas isso demora muito, tá? A gente precisa fazer muitos experimentos para ter uma segurança muito grande em relação à ação dessa substância, às regiões do cérebro. Por exemplo, aqui nesse trabalho a gente viu diferentes regiões do cérebro, diferentes genes em diferentes regiões que atuam para a ansiedade. Mas a gente precisa saber muito mais, né? Como é que ele atua em vários aspectos, não só moleculares. Né? Então, assim, depois que a gente tiver mais conhecimento gerado com animais de laboratório, lembrando que tem toda uma ética por trás, a gente passa para a parte ética e para a aplicação em humanos. E isso demora aí pelo menos 10 anos, tá? Será que o uso desse psicodélico para tratar a ansiedade não pode trazer algumas consequências, como alucinações e outras coisas do tipo? Um dos efeitos, né, do psicodélico, de todos os psicodélicos, classes psicodélicos, é promover realmente alucinações, né? Tem esse efeito de você ir para outro nível de consciência. Quando a gente pensa na utilização do psicodélico para tratamento de desordens de humor, a gente realmente não tem a intenção de causar as alucinações. Então a gente estuda doses, momentos de utilização, qual a pessoa, em que momento ela está, né, qual é a resposta que provavelmente ela vai ter diante dos experimentos que a gente fez. Então a gente tem que usar de uma forma segura. Tá? Então a alucinação ela é evitada. O estudo com essas substâncias para caminhos para pesquisas com outros psicodélicos? O 5-mel-DMT, que foi a substância utilizada aqui nesse trabalho, ele é muito parecido, a gente diz que é análogo, né, ao DMT, que inclusive tem plantas em outras fontes. E os psicodélicos eles são uma classe muito parecida, né? Eles têm uma atuação parecida, que é de mudar o nosso nível de consciência e ser uma cura da alma, né? Cura de aspectos de desordens de humor. Então, assim, quando eu estudo um psicodélico, eu consigo contrapor isso ou transpor isso para outros psicodélicos e outras substâncias análogas, parecidas, que têm um efeito parecido. Olha só quantas questões interessantes foram levantadas sobre esse tema. Lembramos que você também pode participar do nosso programa enviando suas dúvidas ou até sugestões de temas. É só enviar lá nas redes sociais do Fala Cientista. Agora nós vamos a um rápido intervalo e logo depois o quadro Sabia Não apresenta mais curiosidades sobre o tema. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora vamos direto para o momento mais descontraído do nosso programa. O que será que nosso repórter vai trazer de curiosidade hoje? Vamos conferir no quadro Sabia Não? Você sabia que extratos de folhas, secreções de sapos e partes de cogumelos são psicodélicos naturais e potencializadores para auxiliar na psicoterapia? Sabia não? Não demorou muito tempo para que o conhecimento superasse os limites das aldeias indígenas, lugar comum dessas substâncias, e partisse para as cidades, igrejas, clínicas e hospitais. Conhecida como Santo Daime nos ambientes urbanos e fruto da mistura e fervura em água de duas plantas da Amazônia, a bebida mestra dos Iauanauá é também a propulsora da pesquisa brasileira em torno dos psicodélicos. Considerado o terceiro maior país na produção de artigos de impacto nesse tema, o Brasil reforça a tradição com a ayahuasca e já abraça a compreensão de outras substâncias que, assim como ela, têm manifestado potenciais terapêuticos. Princípios ativos de cogumelos, extratos de plantas africanas e até mesmo compostos encontrados na pele de sapos, como dito anteriormente, que habitam a fronteira do México com os Estados Unidos, apresentam a capacidade de auxiliar no combate à depressão, potencializar tratamentos de estresse pós-traumático e prevenir ideias suicidas.
Falar em substâncias psicodélicas é provavelmente pensar nos movimentos hippies e de contracultura que pediam o fim da Guerra do Vietnã em meados dos anos 60. Mas o conhecimento do potencial desse tipo de drogas entre povos tradicionais e indígenas é anterior e secular. As marcas forjadas pelo período de uso massivo de substâncias sintéticas nos festivais, porém, deixaram a sequela mais grave: a ruptura dos estudos pela biomedicina. Embora os psicodélicos derivados de compostos da natureza não causem dependência, o risco à saúde mental observado gerou proibições e o afastamento da ciência. Um processo que começou a ser revertido apenas no início dos anos 2000. Elas trazem muito menos riscos do que o previsto e são muito mais potenciais do que o imaginado também. Essas substâncias temporariamente modificam a função cerebral. A pessoa passa por uma mudança de consciência e, dependendo do que for feito, aquilo pode vir a ter resultados terapêuticos. Mas os psicodélicos ainda não são considerados tratamentos oficiais no Brasil, mas fazem parte de estudos científicos. Falando em ciência, nos encontramos no próximo episódio. Até lá! O quadro Sabia Não também está nas nossas redes sociais e você pode acompanhar lá no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, conhecemos sobre uma pesquisa com psicodélicos desenvolvida no Instituto do Cérebro da UFRN. Os estudos apontam a possibilidade do uso da substância extraída do sapo-bufo no tratamento contra a ansiedade. A edição de hoje fica por aqui, mas próxima semana estamos de volta. Um grande abraço e até lá!